por exemplo, os títulos da dívida pública, né? Porque se diz muito do rentismo, a esquerda, o Lula bate muito que o Brasil é o país dos rentistas, né? Que teriam títulos, né? Valores ali no mercado e ficam recebendo os dividendos. Mas até onde me consta, o maior emissor é o governo, né? E ele emite a sua dívida, né? Emite papel relativo à sua dívida, e ele é o culpado pelo rentismo, na verdade. É claro, porque não adianta você bater na tecla. Aí a gente volta naquele tema que a gente estava discutindo da outra vez. Abordamos por cima. A tal da queda da Selic em fazer com que as pessoas não consigam mais viver do rentismo, né? Da rentabilidade do seu capital. Ora, mesmo que a taxa Selic caia, se cair na canetada, a gente já sabe o que acontece. A moeda desvaloriza, isso já aconteceu na Turquia, isso aconteceu no Brasil, na Dilma com o Tombini. Isso não funciona de jeito nenhum. Você precisa ter as condições fiscais para que os investidores estejam dispostos a emprestar dinheiro para o teu país a uma taxa de juros condizente, digamos, com o risco que você está propondo. Quanto maior o teu risco, maior vão exigir a taxa de juros. E 1/3 dos títulos públicos emitidos pelo Brasil, mais ou menos 1/3, um pouco a mais, ele é atrelado à Selic, a taxa, né, de 10,5%. O restante é algum título indexado, seja uma pré-fixada ou grande parte do que vem sendo feito agora, o IPCA+, né, que estão pagando IPCA mais 6,10, 6,20, 6,30, mais ou menos. Toda terça-feira tem esse leilão, a gente vem alocando dentro das carteiras do investimento dos clientes, porque aqueles que têm perfil, no meu entender, faz muito sentido olhando tecnicamente o preço. Essa taxa, quem determina é o próprio mercado. Então, pouco importa se a taxa Selic está mais alta ou mais baixa. O que está determinando o montante que os investidores estão exigindo pode ser o Joãozinho e a Mariazinha emprestando R$100 para o governo. São essas taxas que eles estão exigindo. Senão eles falam, olha, vou comprar o CDB de um banco, vou comprar uma ação, vou comprar o que for. Para eu emprestar para o governo, é essa taxa que eu quero. E essa taxa, ela é determinada pela curva de juros futura que é negociada livremente no mercado. Então, por mais que você baixe a taxa Selic na canetada, a curva de juros futura é o que vai determinar quanto que o governo vai ter que pagar pelos títulos atrelados a algum índice, como a NTN-B, que é os títulos atrelados à inflação. Então, de novo, é uma narrativa muito fácil de ser desconstruída ao mostrarmos que a taxa Selic caindo de 10,5 para 10,25 não vai derrubar na ponta final o crédito para as pessoas mais pobres, porque o problema no Brasil ele é muito maior do que isso. É oligopólio, é burocracia, são regras, regras demasiadas que mudam ao longo do caminho, são impostos exagerados que ninguém sabe o que acontece, é o STF dando canetada e falando agora retroage no imposto X, no imposto Y, ou seja, é uma bagunça isso aqui. Então, é natural que o grande fluxo para ser investido, ele precisa de uma previsibilidade. O capital de longo prazo precisa de previsibilidade. Senão, ele vai para outro lugar. Ô Bruno, e na questão do Banco Central, me permita adentrar esse tema, muito se discutiu a autonomia que foi feita pelo Bolsonaro, a esquerda sempre bate que a votação foi ali durante a pandemia, né, a chamada pandemia, né, eles estavam remotamente, os deputados votando, né, como se no geral eles estivessem lá, né, trabalham de terça a quinta, e olhe lá, esses próximos meses aí vão ser pouquíssimos dias de sessão dessa quantidade enorme de deputados. Qual a tua visão da existência do Banco Central? Porque, pelo menos particularmente, eu sou bastante crítico sequer à existência, similar ao Milei, só que na prática, em ele existindo, né, falando mais de mundo real, pés no chão, qual a tua visão da autonomia? Ela é boa, ela é ruim? Como que você enxerga isso? E as críticas do Lula, Gleisi Hoffmann, essa turma terrorista aí que fica, inclusive até na minha visão, de alguma forma, incentivando violência contra o Campos Neto, porque se ele tomar uma bordoada aí na rua, um tiro igual o Trump, pode se culpar a esquerda também. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Como quem me acompanha nos meus canais sabe, eu sou defensor e estudo há alguns anos a Escola Austríaca de Economia. Então, isso é importante para entender que nós somos defensores de forma irrestrita aos contratos privados entre as partes. O contrato privado entre as partes, ele deve sempre ser respeitado e deve ser soberano. Ou seja, entre as partes privadas sou eu e você. Essa live que a gente está fazendo, a gente combinou entre eu e você, ninguém está recebendo por isso, voluntariamente aceitamos fazer. É um contrato em que nós dois aceitamos, julgamos ser um ganha-ganha, não estamos ferindo ninguém de forma agressiva, não estamos obrigando ninguém a assistir,
né? Estamos com, sei lá, 1.000 e poucas pessoas ao vivo aqui e não obrigamos ninguém a assistir, então estão todos de forma voluntária, portanto não há uma agressão. Dito isso, a gente estende isso para qualquer setor da economia, porque isso traz previsibilidade. Então, juntando a tua resposta com isso que eu falei, é natural que eu, assim como você, que você falou no começo, me permita, se eu estiver errado, me corrija, por mim, o Banco Central não deveria existir. Também concordo. Porque o Banco Central não existindo, o Banco Central existindo, você está dando o monopólio da emissão monetária para um grupo de burocratas. O governo, através da emissão monetária, ele é como ter o monopólio das armas. Ele domina o que ele quer fazer com aquele dinheiro, ele domina as taxas, mesmo que indiretamente, ele domina o valor da moeda, ele domina quanto ele consegue inflacionar, e isso ele mexe nos juros. Você dá muito poder na mão de políticos. Então, eu sou contra a existência do Banco Central e eu sou a favor, como o Milei vem pregando, em que se eu quiser... vamos supor que a gente acordasse um pagamento por uma participação no teu programa. Você chega, não é o caso, mas você fala assim, não, eu só aceito bitcoins. Para você estar favorável a pagar em bitcoin, está tudo certo. Não tem que vir um burocrata e falar, não pode negociar em bitcoin, ou em euro, ou em dólar, ou em copo, não importa. Né? Acordamos. Então, você abriria o leque, facilitaria os negócios, descentralizando o poder na mão de burocratas. Né? Então, obviamente, quando eu digo que eu não sou a favor da existência do Banco Central, já pressupõe que, se ele existir, ele deve, obrigatoriamente, ter uma independência institucional e uma independência financeira. Né? Essa independência financeira, obviamente, ou infelizmente, nesse caso, transformaria ela numa empresa pública, né? O Banco Central numa empresa pública, mas ela passa a ter as contas auditadas pelos tribunais de contas, que eu também acho que é outra burocracia que não deveria existir, mas isso é um papo mais filosófico para lá, mais adiante. Mas eu acho que, se ele existir, é óbvio que ele tem que ter a tua independência para que os cargos técnicos sejam respeitados e não atendidos às vontades políticas de políticos de plantão, como efetivamente sempre aconteceu. E veja, 90% dos bancos centrais na América Latina, né, são independentes. E é uma discussão já superada há mais de 20 anos. Né? Os países minimamente decentes... Aqui que é recente, né? Os países minimamente decentes aqui da América do Sul, com todos os problemas que a gente tem aqui na América Latina, os países minimamente decentes, né, como Chile, a própria, sei lá, Colômbia, Paraguai, Uruguai, já é uma discussão superada aí do final da década de 90. Então, a gente continua sendo o país que discute o óbvio para países emergentes ou pobres, como o Brasil, e a gente continua, em 2024, uma discussão que já foi superada há 20 e poucos anos para outros países, a gente continua sendo o país que discute os impostos das blusinhas, como se a gente não tivesse problema maior para isso. Então, é triste, é dura a resposta, mas, obviamente, o Brasil é um país medíocre, com ideias medíocres dos burocratas medíocres, né, que, obviamente, refletem, e aqui peço permissão ou desculpas àqueles que se sintam, digamos, ofendidos pelo Brasil, mas os políticos, eles são um reflexo do que é demandado pela sociedade. A sociedade brasileira demanda mais Estado, acha que tem que ter os serviços dados pelo Estado, sem sequer se preocupar que eles estão pagando e muito por isso, um serviço completamente ineficiente. Isso já falava muito bem a nossa dama de ferro, que deu nome ao seu canal aí, né? Então, de novo, repito, para mim não deveria existir o Banco Central e, em caso de existência dele, que no Brasil, obviamente, nem se discute ele não existir, assim como na Argentina agora, que está essa discussão, mas precisou chegar num patamar tal para entenderem isso, ele tem que ser completamente autônomo e blindado de decisões políticas.